A paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou a Rosângela, faço parte do grupo de oração Vaso Novo. E hoje estou aqui para cumprir o meu desafio dos santos, para falar de Santo Anastácio da Pérsia. Um santo que eu particularmente não conhecia a história, não tinha muitas informações, mas que a partir deste momento me tornei uma grande devota e quero convidar você também a se tornar devoto desse santo, que tem grandes riquezas e foi um mártir e deu sua vida por Jesus Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, Santo Anastácio, ele era natural do Irã, nasceu no Irã. Ele era filho de um grande feiticeiro. E ele também era um mago, um feiticeiro. E o seu trabalho era exatamente esse: viajar pelo mundo fazendo magias, apresentando adivinhações. Era essa a profissão de Santo Anastácio. E em 614, Chorras, os nomes são meio complicados, desculpe se o nome sair errado, ele invadiu a cidade de Jerusalém. E para a obra e graça de Deus, lá estava Santo Anastácio. Ele foi se hospedar na casa de um ourives que era cristão. E a partir daquele momento, ele começou a apresentar para eles diversas reuniões cristãs, principalmente falando sobre a vida dos mártires. E Santo Anastácio já teve uma grande paixão pelos mártires. Desde então, indo para a casa desse ourives, ele decidiu se tornar um cristão, fez a preparação, foi batizado e ingressou no mosteiro em Jerusalém. Pouco tempo ali, já no mosteiro, entre os seus irmãos, ele era o que tinha um grande zelo ardente pela palavra de Deus e pela leitura dos santos. E entre os irmãos, ele se tornou o primeiro em santidade e virtude. Olha que bonito, né? Em pouco tempo, Santo Anastácio, quando entrou no mosteiro, se apaixonou, se entregou de tal forma que entre os irmãos ele era o primeiro em santidade e em virtude já em vida. E por ter essa paixão pelos mártires, ele também dizia que ele gostaria de ser mártir. Já lendo a história dos mártires e a vida de Jesus Cristo, ele disse: eu também quero ser um mártir. E no mosteiro ele se tornou um grande missionário. E saiu para o mundo, para a missão, voltou então para a sua cidade. E lá havia um rei, que quando ele voltou, ele foi se apresentar ao rei, porque Santo Anastácio também tinha sido um grande soldado do exército. Quando era do seu país, quando serviu, ele foi um grande soldado. E quando ele se apresentou a este rei, que tem um nome também meio complicado, Glosdoris era o nome do rei, e ele disse que ele tinha se tornado um cristão e foi batizado. Isso foi de grande e estarrecedor para o rei, para que o rei achou absurdo tudo aquilo que ele estava deixando, a vida que ele tinha, que era um soldado do exército, um grande soldado, a sua própria magia, para se tornar um cristão. E a resposta de Santo Anastácio é o que realmente encanta. Ele dizia assim: sou cristão e como cristão eu quero morrer. Lendo a história, como eu disse, não consegui achar grandes relatos, mas quando ouvi isso, meu coração se encheu de alegria, porque Santo Anastácio, ele era adulto, foi batizado adulto, não conhecia Jesus Cristo. E aí a importância da gente evangelizar, porque nós não sabemos se do nosso lado ali estão futuros grandes santos da Igreja Católica. Mártir, talvez, mas sim, está ali um grande santo. Então nós não podemos
desperdiçar nenhum dos nossos talentos, dos dons que o Senhor nos deu para evangelizar, porque o Senhor usa como Ele quer a cada um dos teus filhos. E Santo Anastácio, vivendo, ele passou a ser perseguido por este rei. E o rei ofereceu para ele uma patente muito alta no exército, desde que ele negasse a Cristo. E o rei disse a ele assim: que mal pode causar essa negação? Uma ofensa a Cristo? Se de coração fica unido? Quer dizer, qual era o problema dele negar a Cristo? Não havia problema algum de negar a Cristo, mas que no coração ele estaria unido a Cristo. E aí Santo Anastácio lindamente responde: tenho horror da sombra da hipocrisia. Que lindo! Tenho horror da sombra da hipocrisia. E ele disse: a pobreza do meu hábito fala-te eloquentemente pelos desprezo que tenho às vaidades do mundo. A pobreza do meu hábito fala-te eloquentemente pelo desprezo que tenho às vaidades do mundo. Santo Anastácio não quis nada, absolutamente nada. E mais uma vez, o rei ofereceu honras, ofereceu riquezas a ele. E ele novamente disse: honras e riquezas de um rei, que será pó um dia, não me tentam. Honras e riquezas de um rei, que será pó um dia, não me tentam. Eu abraço aquilo que não passa. Como é lindo! Eu fiquei encantada por este trecho da vida de Santo Anastácio. O desprezo pelas vaidades do mundo, de que nada vale vaidade deste mundo. Lindo isso que Santo Anastácio, nos disse. E finalmente, depois de tantas tentativas, o rei o prendeu e passou a torturá-lo diariamente. Ele era torturado diariamente, de diversas formas, das formas mais horríveis e dolorosas. Mas ele permaneceu fiel. Permaneceu fiel naquilo que ele acreditava, e ele dizia: eu me tornei um grande missionário. Eu fui um grande cavaleiro, mas eu abandonei as trevas para viver a luz, para que todos conhecessem e amassem a pessoa de Jesus Cristo. Ele foi cavaleiro das trevas, mas o desejo dele era se tornar e então fazer conhecer a pessoa amada de Jesus Cristo. E no dia 22 de janeiro, chegou então o seu sonho. O rei mandou enforcar e depois decapitar Santo Anastácio. Os seus restos mortais foram jogados aos cachorros, mas eles nada fizeram, não comeram e nem chegaram perto do corpo de Santo Anastácio, que se tornou, depois disso, os seus irmãos cristãos enterraram os restos mortais de Santo Anastácio, enviaram suas relíquias até a Roma, e ele se tornou padroeiro dos ourives. E também passou a ser um padroeiro muito invocado, que aí me identifiquei muito através do meu ministério de cura e libertação, que ele é invocado nas possessões diabólicas, que ele foi invocado numa possessão de um médico que era do Irã e ficou livre dessa possessão. Então, Santo Anastácio da Pérsia, também, além de ser o protetor dos ourives, para aqueles que trabalham, né, tem essa profissão,
também é invocado nas possessões diabólicas. Então eu espero que você tenha tido uma grande paixão e admiração pela vida de Santo Anastácio, que é um mártir. Eu particularmente, confesso novamente, não conhecia a vida de Santo Anastácio, mas me tornei uma devota dele com certeza. E que você também possa se tornar um devoto e uma devota desse santo. Invocá-lo aí principalmente durante as tentações, as dificuldades, as investidas do inimigo. Santo Anastácio da Pérsia, rogai por nós. Deus abençoe você, abençoe a sua família e até o próximo desafio, se Deus quiser, porque a vida do santo nos encanta. Amém?